Você já viu aquelas pessoas que tratam bonecos como se fossem bebês reais? Elas dão nome, vestem, alimentam, colocam no berço e às vezes até levam para passear com carrinhos. Esses bonecos são chamados bebês reborn, criados com um realismo impressionante. Para algumas pessoas isso é arte, para outras é afeto, mas para algumas pode ser um grito silencioso por ajuda. Será que estamos olhando com preconceito? Ou será que estamos ignorando um sinal de que algo mais profundo precisa ser tratado? Hoje, eu quero te convidar a refletir comigo sobre isso. Não para julgar ninguém, mas para entender o que de fato está por trás de certos comportamentos, que à primeira vista parecem diferentes. Aproveite e já curte esse vídeo se você gosta de conteúdos que provocam reflexão e aprofundam o olhar sobre o comportamento humano. Isso me mostra que você quer mais temas como esse por aqui. Para quem nunca ouviu falar, os bebês reborn são bonecos hiperrealistas que imitam recém-nascidos com detalhes incríveis, desde o peso até a textura da pele, veias, dobrinhas, aquelas dobrinhas que todo bebê tem, cheiro de talco e tudo mais. Eles surgiam como peças de colecionadores, mas com o tempo passaram a ser usados de forma terapêutica. Existem psicólogos que indicam esse tipo de boneco em situações específicas, como um luto perinatal, perdas gestacionais ou para pessoas idosas com Alzheimer. Ou seja, em alguns casos, pode sim ser algo terapêutico e saudável, quando feito com acompanhamento, com consciência. Mas existe um limite, e é quando essa substituição começa a preencher um vazio afetivo não resolvido. Quando a pessoa evita se relacionar com outras pessoas, mas investe emocionalmente no boneco como se fosse real, é a primeira situação. Quando a fantasia vira refúgio e bloqueia o enfrentamento de dores emocionais verdadeiras, quando ela sente que só consegue ser feliz naquele mundo que criou com o bebê reborn. A questão aqui não é o boneco, é a pergunta que ele levanta. O que está faltando dentro de mim que eu estou tentando preencher fora? Se isso te fez refletir até aqui, comenta aqui embaixo. Você já conhecia esses bebês reborn? O que você pensa sobre essa ligação emocional com objetos simbólicos? Escreve aqui embaixo. A questão é que todos nós temos carências emocionais. Elas são resultado de dores que vivemos e muitas vezes deixamos para depois. Faltou atenção? Faltou presença? Faltou validação? Faltou colo? Tudo isso vai se acumulando e um dia transborda. E cada um transborda de um jeito. Tem quem desconte comida, daí a obesidade. Tem quem viva fugindo em séries, redes sociais e compras. Tem quem projete todo o afeto num animal, num objeto, ou até em um relacionamento abusivo. Tudo para não sentir o vazio original. Então, quando alguém trata um boneco como um bebê real, talvez não esteja brincando. Talvez esteja tentando não afundar numa dor que ninguém vê. Por isso, a gente precisa parar de rir, de zombar e começar a se perguntar: será que eu também não estou fazendo isso de outra forma? Olhar para essas questões não é fácil, mas é necessário. E para quem sente que precisa de um apoio, eu quero indicar um material que pode ser uma virada de chave. Não é meu, mas é um conteúdo que eu realmente recomendo para quem está nesse processo de autoconhecimento e reconstrução emocional. É o e-book Chega de Ter Medo da Vida. Esse material propõe exatamente isso: identificar carências afetivas, entender o que está por trás dos nossos comportamentos de fuga e ajudar a dar os primeiros passos rumo à cura emocional. Se você sentiu que precisa parar de fugir da dor e começar a se acolher de verdade, dá uma olhada no link que está aqui na descrição. É o primeiro link. Talvez seja exatamente o que você precisa ler nesse momento. A questão dos bebês reborn não é sobre bonecos, é sobre emoções. É sobre vazios que tentamos preencher de forma simbólica, porque encarar a dor parece mais difícil. Mas quando a gente escolhe olhar para dentro, por mais doloroso que pareça, a gente se liberta. Porque nada preenche melhor um coração machucado do que o próprio amor, o amor próprio, o autocuidado e a coragem de buscar ajuda. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso também. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer e eu posso continuar trazendo mais reflexões como essa aqui para você.
E lembre, você não precisa fingir que está tudo bem o tempo todo. Se permitir sentir, se permitir buscar ajuda, é o primeiro passo para finalmente se sentir completo. Até o próximo vídeo.